de que a medida provisória passou completamente das fundações de apoio, transformando, eu faço sempre um paralelo, nas fundações de apoio, tem um regime diferenciado de compras. A negociação nossa com o Ministério do Planejamento, mas ao final conseguimos, e aí interessante, conseguimos com a parceria da CGU. O que deveria ser a parceria do Ministério do Planejamento conosco, ou seja, e nos associarmos para dizer aos órgãos de controle que devem ter mais flexibilidade, nesse momento era o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a CGU discutindo com o planejamento que deveria ser mais liberal a questão do destravamento para o regime de compras. Conseguimos fazer. Conseguimos também avançar muito na prestação de contas. Não há mais o SICONV para ser preenchido por essas instituições, da forma como vinha sendo trabalhado, e ele tem uma flexibilidade enorme agora, que facilita consideravelmente todo o procedimento das fundações de apoio. Tanto que já foi procurado pela DIFES e pelos reitores, que querem fazer uma reunião específica sobre a questão das fundações de apoio, para revigorar, revitalizar e dar um novo eixo de discussão dentro da universidade às fundações de apoio. Tudo aquilo que era feito de uma forma transversa, eventualmente, para cumprir a determinação de avançar na área científica da pesquisa básica, mas a dificuldade em ter, pelos órgãos de controle, a interpretação sobre aquele ato, agora vai ser modificada. Então, teremos certamente uma facilidade muito maior nos procedimentos voltados para a fundação. Mas não para aí essa primeira fase. Regime diferenciado de compras. Estamos chegando finalmente a um resultado extremamente positivo para que a área de ciência e tecnologia tenha um regime diferenciado de compras, ou seja, um olhar específico sobre todos esses anteriores, essas variáveis anteriores que citei para as fundações de apoio. E aí certamente é para toda a área de ciência e tecnologia. Importação. Também estamos trabalhando, já finalizamos um texto a um grupo técnico de trabalho, no qual o Marcelo, cadê ele? Saiu. Um dos elementos de vocês é o Marcelo, em conjunto com outras indicações que foram feitas, participa do grupo de trabalho técnico, e o relator Silva Machado está extremamente empenhado, assim como o relator Luiz Henrique no Senado Federal, para que a gente possa ter êxito ainda esse ano na questão da desobrigação. Inclui prestação de contas, regime diferenciado, importação e inclui também a parte de contratação. No tocante à carreira, ou no tocante às horas que poderão ser dedicadas pelo pesquisador doutor, dado que um dos pontos que era significativo romper aquele quando o pesquisador estava cedido para uma fundação de apoio, poderia exercer integralmente, recebendo a dedicação exclusiva da sua universidade, foi garantido. Isso é um ponto muito importante, porque nós estávamos com a possibilidade de ter uma diminuição da qualidade da representação, junto inclusive às fundações de apoio, daqueles que são DE nas suas universidades. Perderíamos uma qualidade enorme de mão de obra que não poderíamos perder. Por outro lado, estamos finalizando agora a discussão com relação a um ponto que ainda não é totalmente consenso, muito mais por alguns órgãos do governo, por nós há o consenso total, que é o número de horas que o pesquisador poderá dedicar à pesquisa. Eu acho, aí particularmente, que nós deveríamos voltar a discutir a carreira, independente da fixação do que seja um DE, e isso também para dentro da CAPES do CNPq, da representação do DE e da representação do pesquisador, eles deveriam ter uma igualdade. Se o pesquisador opta apenas por dar aula, não há problema nenhum. Mas se o pesquisador opta por fazer o processo misto, ele tem que ganhar a mesma coisa, ele tem que ter a mesma vertente de qualificação. Não há por que colocá-lo que ele terá apenas 1 hora, 2 horas, ou 5 horas, ou 10 horas, ou 240 horas, como está hoje na proposta, para se dedicar à pesquisa. Porque ele se dedicando à pesquisa, ele tem a mesma qualificação, ele forma tantos recursos humanos quanto precisa estar em sala de aula. Então precisa ter uma discussão mais concreta sobre esse assunto. Eu acho que vocês poderiam também capitanear essa discussão, porque era fundamental. O que passa no projeto? Por consenso do governo, por consenso do legislativo. 120 horas, possibilidade de alcançar 240 horas.
A reivindicação da SBPC foi que nós colocássemos, é o que tem na USP, um dia, ou seja, 8 horas diárias de trabalho, daria 400 e poucas horas ano, e não 240 horas ano. Estamos olhando, mas há uma questão, e aí de novo, se não rompe esse elo da burocracia, do que se descreve para a carreira e do processo de trabalho, isso não consegue se romper à frente, fica sempre um limbo, um buraco na área jurídica, porque o sujeito foi contratado por 8 horas para ser dedicação exclusiva, dando aula, e não foi contratado por menos 8 horas para fazer pesquisa. Então tem uma questão jurídica aí de contrato de trabalho. Mas é possível que a gente avance e chegue a esse resultado. Então acho que isso é uma ótima notícia, porque é um esforço comum de todos. Conseguimos avançar enormemente. Há um ponto de tudo aquilo que está sendo discutido que ainda não avançou na vertente que deveria. É a lei de acesso a recursos genéticos. Embora haja um consenso dentro do governo, Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Ministério do Comércio, esse consenso ainda não está completo no Ministério da Agricultura, porque há algumas particularidades no acesso ao conhecimento, no que seja pesquisa, inclusive a pesquisa genética, a repartição de benefícios no tocante a essas questões que não estão ainda completamente amadurecidas. Mas creio que a gente terá um êxito também nisso. E se isso ocorrer, todo o marco legal que vocês nos solicitaram estarão postos, a gente avançará significativamente para uma nova ambiência na área de ciência e tecnologia. Então, parabéns não a vocês diretamente, porque motivaram o governo, induziram o governo e, mais do que isso, pressionaram na reivindicação ao governo para que fizesse a modificação. E sem esse gás, o governo humano. E é necessário que a sociedade se manifeste, a sociedade toda, aqui a Francileira, presidente da Protec, se manifestou completamente em conjunto com vocês para que a gente pudesse ter esse novo marco legal que vai, evidentemente, distensionar todo o procedimento na área de ciência, tecnologia e inovação. Ele não é suficiente para atender a demanda por completo. Por isso, a importância que, desde 2006, traçamos entre nós, de forma articulada e intencional, que foi o que o governador acabou aqui de dizer, que houvesse recursos carimbados em cada um dos estados para reforço às fundações de amparo e para reforço às secretarias estaduais de ciência e tecnologia, que isso daria um gás enorme no sistema e faria um processo de aglutinação maior em termos de recursos. Mas é preciso um olhar maior do que isso. E qual seria esse olhar maior que eu trago no final como desafio? É pensar a questão da cooperação. Não há mais um laboratório na Universidade do Mato Grosso se ele não possa ser compartilhado com o Mato Grosso do Sul, com a Universidade Federal de Goiás e com o Distrito Federal. Não há na Universidade do Distrito Federal, na UNB, que não possa ser compartilhado entre todos. Se nós partimos desse princípio, como fizemos um esforço lá atrás, em 2006, para que introduzíssemos leis estaduais de inovação, esse movimento terá êxito. Não quer dizer que pesquisador na área da biofísica, na área da genética, na área da humanas ou em qualquer outro lugar que tenha o seu laboratório, terá que compartilhar o seu laboratório. Não. É que ao se pensar em grandes estruturas, ele não necessariamente precisa pensar com uma questão física naquela universidade. Ele tem que pensar na região. E aí certamente a gente terá um salto enorme de qualidade. E essa proposição é que norteia a criação com o secretário Prata da Embrapi e é o que está norteando toda a capacidade de recurso em pesquisa básica a partir de agora do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou seja, nós vamos motivar esse processo e intencionalmente vamos procurar dar maior privilégio e prioridade às instituições que compartilharem seus processos em redes, à semelhança do que existe dentro do Cibratec. Mas foi me pedido para fazer uma apresentação sobre redes, mas eu não sei, e você já me conhece, fazer esse tipo de ensaio ou esta observação sem perceber o contexto. Eu sempre me coloco dentro de um cenário maior. Qual é esse cenário maior que a gente vive e hoje, que pode, na verdade, enfrentar esse desafio que mencionei anteriormente de compartilhamento e qual a oportunidade que nós, eventualmente, não estamos aglutinando, não estamos absorvendo, não estamos trazendo para dentro do sistema. Qual a capacidade de recursos que tem dentro da economia brasileira ou qual a capacidade de investimentos em infraestrutura ou investimento externo direto que está vindo para a economia brasileira que nós não estamos mirando como a 3M que estava aqui. Por que não tratar com a 3M de forma articulada e integrada um laboratório de fato nacional em pesquisa e desenvolvimento, independente do estado em que ele se localiza? Por que não olhar assim com a 3M
o compartilhamento com ele desse laboratório e de forma articulada com o CNPq e a CAPES, bolsas que possam impulsionar pesquisadores de cada um dos estados para elevar a capacidade científica dessa institucionalidade. Então, esta percepção, eventualmente, nós não estamos apropriando, e ela está passando. E ela passa no sentido de que a realização de uma empresa é a realização do seu processo de lucro, e não necessariamente a realização do seu processo de conhecimento naquele momento, dado que ele tem um centro de operações a nível internacional. Mas como está migrando e o volume de recursos, depois que eu percebi os dados com a equipe, é muito alto, nós poderíamos olhar um pouco melhor para essa dimensão. O Brasil, eu acho que mudou a sua cara nos últimos anos, comparativamente aos outros países, eu vou mostrar adiante. Ele tem uma capacidade de reserva, uma capacidade de investimento líquido externo, uma capacidade de dívida pública inigualável, que dá uma estabilidade necessária ao país. O que aconteceu diante da crise? As economias não pararam de investir em P&D, as economias não pararam de investir em inovação, e principalmente nos dados recentes da OCDE e nos dados dos Estados Unidos, demonstram que essas economias continuam firmes no processo de que, apesar da crise, é necessário que a gente recupere a pesquisa básica. Apesar da crise, é necessário que a gente recupere a capacidade de investimento em educação. Apesar da crise, é necessário que a gente recupere a capacidade de conhecimento no elemento que se tem anteriormente, laboratório. Está explicitamente mencionado nas duas vertentes, quer dos Estados Unidos, quer da Europa. Serão os laboratórios nacionais que nos farão apropriar conhecimento e não pagar royalties para o exterior, mas mais do que isso, desenvolver localmente a capacidade de formação de recursos humanos e a capacidade de pesquisa em áreas sensíveis e críticas. Pode passar. A localização de dados CPD, portanto, está mudando. A Ásia desponta, como vocês observam no terceiro código, no gráfico de barras ali mencionado, pode passar. E, embora a gente tenha um percentual razoável na relação PIB, investimento de governo, em termos comparados com as economias internacionais, o Brasil gasta 0,55% do seu PIB, vai chegar a 0,60% esse ano. Ele não está distante no gasto de governo, naquilo que é proporcionalmente às economias internacionais, mas ele está muito distante no gasto das empresas, proporcionalmente às economias internacionais. Elas ainda não entenderam que o processo de investimento, citei isso numa reunião de empresários outro dia na CNI, no auditório interno, eu disse para eles, senhores empresários, os senhores entendem que investimento é risco, investimento não é despesa, os senhores foram permanentemente olhar a questão do curto prazo e perceber que, na realidade, esse processo de longo prazo não nos interessa, porque nós estamos vivendo aquele período inflacionário em que o resultado financeiro me dá maior ganho do que o resultado de longo prazo na questão operativa da inovação. Pode passar. A Pintec, espero que mude o quadro. Essa última Pintec é muito ruim ainda para nós, olhando o processo de desenvolvimento brasileiro. A aquisição de máquinas e equipamentos, embora traga processo inovativo, mas ele é um processo inovativo básico, não é essa a intenção que nós temos ao compartilhar as políticas. Na verdade, o que a gente quer atingir é a aquisição externa, mas principalmente geração de conhecimento a nível Brasil. E ainda se coloca muito pequeno, percentualmente, em relação ao todo, no que se toca em despende para atividades científicas. Pode passar. A CEPAL alerta, embora todo esse movimento que as economias latino-americanas estão fazendo, e na qual o Brasil, e eu fui olhar, a falta de exportação brasileira não é muito diferente desta realidade, que nós corremos o risco de não desindustrialização, mas sim de reprimarização das nossas economias. O que quer dizer isso? Um processo que nós vamos voltar para exportadores líquidos, como ali foi mencionado, em matérias-primas, em manufaturas medianas ou de baixa intensidade tecnológica, e, na verdade, aquele eixo maior em vermelho em cima está caindo